eu te perguntei, porque se você não tivesse dado presente nenhum para sua mãe, podia dar um carro elétrico. Podia, né? Um híbrido. Um híbrido é legal. Legal. Você sabe que foi recorde esse começo de ano aqui de venda de carros híbridos e elétricos. Teve um crescimento de 76% na venda de carros elétricos e híbridos só no mês de janeiro. Foram 4.503 carros emplacados no mês e esse é o melhor resultado da história. Caramba! Da história para os eletrificados, é assim que se chama, eletrificados no mês de janeiro aqui no Brasil. Para falar um pouco sobre esse assunto, está com a gente aqui o presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, o Ricardo Bastos. Recém-empossado, se eu não estou enganado, né, Ricardo? Bom dia para você, obrigado por atender aqui o convite da Rádio Bandeirantes. Bom dia. Bom dia, Ana Paula, bom dia, Agostinho, bom dia a todos aí da audiência aí, nossos ouvintes, internautas, enfim, toda essa grande audiência da Rede Bandeirantes. Mas foi isso, nós estamos experimentando aí recordes sucessivos nas vendas de eletrificados, né, vamos chamar assim as tecnologias, e um mercado muito interessante, porque essa venda tem sido crescida e variando de acordo com as tecnologias também que nós oferecemos. O crescimento dos plugins, né, que vamos chamar os plugins, que são os elétricos puros, e os híbridos plugins, também tem crescido até de uma forma maior do que o próprio crescimento do mercado de eletrificados, o que é muito bom, as pessoas estão conhecendo a tecnologia. Quando a gente fala em aumento desse mercado aqui no Brasil, é principalmente o 100% elétrico ou são os híbridos, né? Para o ouvinte que não sabe, aquele que tem a partida ainda tem um funcionamento a gasolina também, mas também tem uma parte ali que é elétrica, tem um sistema compartilhado. Olha, para a gente apresentar um pouquinho as 3 categorias, vamos chamar assim, dos eletrificados, né? Nós temos a primeira categoria, que a gente chama dos híbridos convencionais, que eles têm um motor a combustão, eles têm um motor elétrico, ele tem uma bateria, vou chamar de menor, uma bateria reduzida, e ele funciona dessa combinação de combustão com eletrificação, sem a necessidade de tomada, tá? Esse é o híbrido de entrada, ele é um elétrico, ele é um eletrificado, mas ele não precisa de ser colocado na tomada, ele vai autorregenerando e buscando a energia do seu próprio funcionamento. Essa é a primeira categoria que a gente chama de entrada no mundo da eletrificação dos automóveis. Depois a gente tem o híbrido também com baterias, com motor elétrico, com motor a combustão, mas já com possibilidade de colocar na tomada. Então é um híbrido plug-in. Esse vamos dizer, é a tecnologia do meio que já permite você usar ele por uma distância maior no modo elétrico, às vezes até 150, 170 quilômetros e até mais de 2, 3 dias sem precisar recarregá-lo na tomada. Mas você vai poder optar por carregá-lo na tomada ou também usá-lo com combustível, etanol ou gasolina. E a última das 3 categorias é o elétrico puro, né? Aí nós estamos falando dos veículos eletrificados só com motor elétrico, já não existe mais o motor a combustão, e ele tem a necessidade, sim, de você carregá-lo numa tomada. Então, essas 3 categorias estão experimentando crescimentos. A categoria dos híbridos já é mais conhecida, vamos dizer assim, da população, já está sendo comercializada há mais de 10 anos no Brasil, e os eletrificados de tomada, vamos chamar assim, estão crescendo muito agora, porque é a novidade, vou dizer assim, mas já também com alguns anos de comercialização. Mas esse crescimento tem sido em torno de 50% de forma sustentável. A gente teve um começo de ano muito acelerado, como você falou, de 70%, mas em média o crescimento é de 50% nessas categorias. Agora, Ricardo, a bateria continua sendo ainda o grande problema para a disseminação, a popularização, se é que dá para chamar assim, dos carros elétricos? A bateria é o grande desafio, né? A bateria que permite, obviamente, você ter o uso maior do veículo no modo elétrico, né? Hoje, a bateria realmente é a parte mais cara do veículo, né? O veículo eletrificado ele é muito simples, o motor elétrico é muito simples, a manutenção dele é muito menor do que o motor a combustão, então o uso do veículo ele é muito mais barato, ele é muito mais, vamos dizer assim, mais fácil de você fazer, seja a manutenção, seja o uso, o abastecimento. O problema está na aquisição, realmente, principalmente por conta das baterias. Muitos avanços foram feitos, tá? E têm sido feitos. A indústria está investindo muito em baterias. E as baterias hoje, por exemplo, são as baterias similares a que nós temos hoje nos celulares, né?
embora haja uma concorrência da bateria, dos insumos, esse desenvolvimento também ajuda que a bateria fique mais moderna, fique mais barata, mais acessível, ganhos de escala. Então, esse custo tem baixado ao longo dos anos, tá? Mas ainda é o grande desafio, sim, a bateria. E o custo do veículo, né? Porque, claro, o custo da bateria se reflete no custo do veículo para que o consumidor faça a aquisição. Como que está essa relação hoje e o que vocês estão projetando para o futuro? Porque, assim, todos os carros estão muito caros, né, Agostinho? A gente já não tem nem mais o carro de entrada, o carro popular aqui no Brasil já sumiu. A gente está falando de um encarecimento muito grande. O seminovo está caro, né? Exatamente. Então, isso acaba tornando o veículo elétrico mais competitivo também? Com certeza, Ana Paula, o que você falou foi muito relevante. Obviamente, o custo do veículo ele subiu porque ele foi também incorporado de várias tecnologias. Então, os veículos hoje estão conectados, os sistemas de multimídia hoje, você tem bastante coisa dentro do veículo, enfim, sensores, todo tipo de tecnologia foi colocada, e os elétricos, eles partiram, né, já com tudo isso incorporado. O legal desse movimento é que está havendo até uma redução de preço dos eletrificados, tá? Embora a gente sabe que eles partiram de um patamar mais alto do que o veículo a combustão, mas há um movimento de redução de preço. Se a gente acompanhar os últimos lançamentos, principalmente nesse ano, no ano passado, os veículos eletrificados sofreram algumas reduções de preço. Isso é impacto da própria bateria, como eu falei, que a tecnologia vai avançando, o custo vai reduzindo por conta da escala, né? Hoje, grandes países como China, a própria Europa, são grandes consumidores de elétricos, então isso vai reduzindo o custo para nós aqui no Brasil, e esse movimento de encontro, ele vai acontecendo, o eletrificado partindo por um valor um pouco mais alto, sendo reduzido, e está acontecendo isso, e a combustão, ele acabou subindo por vários fatores, esses que eu falei da incorporação de tecnologias neles, mas também por questões de produção, inflação que nós temos no Brasil, taxa de juros, né? Então, assim, esse impacto, hoje o preço do eletrificado se aproxima muito do veículo a combustão. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, o Ricardo Bastos. Estava vendo aqui, Ricardo, me ajuda, não sei se é verdade, estava vendo uma cotação de preços. E aqui estava dividido em 3 modelos, os eletrificados, compactos, tradicionais e luxo. Acho que é assim que funciona. E aí, viu, Ana, vê se cabe no seu bolso aí. Compacto, por volta de 160 mil. Os tradicionais, entre 200 e 300 mil. E o luxo, 400 paus. Uhum. É esse preço mesmo, Ricardo? Ou dá para conseguir um descontinho aí? Olha, dá para conseguir um desconto, mas a tua lista de preço é essa mesmo, tá? São esses os valores, como a gente colocou. O veículo realmente ele incorpora muitas tecnologias hoje, mas com certeza uma negociação é possível sempre, né, de conseguir um valor menor, mas eu acho que o veículo ele também entrega uma série de benefícios, o veículo eletrificado. A gente tem, obviamente, a eletrificação, a grande motivação dela é o meio ambiente. Então, a questão da sustentabilidade do meio ambiente é muito importante quando a gente fala da eletrificação. E a gente fala também do custo, você pegou o custo inicial, que é o valor de aquisição, mas o uso do veículo, existem alguns ganhos. Esse veículo, ele se paga ao longo do tempo. A grande questão hoje, e aí por isso há uma certa preferência e um aumento das vendas do ponto de vista comercial, porque com o uso do veículo por 3, 4 anos, você consegue amortizar essa diferença do valor inicial para um veículo a combustão. Então, com o uso do veículo eletrificado, como ele é mais barato, a própria energia elétrica é mais barata, o quilômetro rodado é mais barato, a manutenção é mais barata, você consegue recuperar uma parte do seu investimento, dependendo aí, obviamente, do teu uso. Quanto mais você usar o veículo, obviamente, mais rapidamente você consegue recuperar o investimento. Tem ouvinte até mandando mensagem aqui no nosso YouTube, o Agostinho, comentando essa questão aí dos preços, falando, nossa, mas são carros apenas para elite. Acho que tem que dar uma olhada também no valor dos carros zero a combustão, comuns, né? Que estão mais ou menos nessa faixa. Você encontra carros zero hoje, eu não estou falando de carros luxuosos, não. 100, 110, 120 mil reais.
Os carros estão muito caros. E aí você está levando em consideração essa tabela de veículo zero. Não, né? Ainda é mais caro. O carro eletrificado ainda é claramente mais tá caro. Realmente mais páreo a páreo mesmo. Mas assim, fazendo essa conta que o Ricardo está propondo, a manutenção de um carro a combustão é uma sangria. Sim. É uma loucura. Numa cidade como a nossa, você tem ruas horrorosas, buraco para todo lado, é um inferno, né? Pra você levar o carro no mecânico, você tá louco. Então, assim, se você fizer a conta na ponta do lápis, pode ser que, com o passar do tempo, uma coisa compense a outra. Aliás, Ricardo, você falou sobre a questão do meio ambiente, né? Da preocupação que está embutida, né, no carro eletrificado. Eu estava lendo que você está tentando uma aproximação aí, sei lá, com o pessoal da União da Indústria de Cana-de-Açúcar para fazer aí um bem bolado carro elétrico e etanol. Isso é legal. Isso é legal porque é uma tecnologia nossa e que também não é poluente, né? Exatamente. Você junta duas coisas que tem muita... Como é que tá isso aí, Ricardo? Olha, Agostinho, a única União da Cana-de-Açúcar já é uma grande parceira nossa, seja da ABVE e também de vários associados nossos na ABVE. Então, tem tudo a ver. Essa busca, lembrando que a busca é pela descarbonização, tá? Não é a busca só da eletrificação. A eletrificação ela entra como meio de nós chegarmos nessa descarbonização. Quando a gente olha o Brasil e olha os biocombustíveis e a nossa energia renovável também, a nossa energia limpa, vamos dizer assim, eólica, solar, hidrelétricas. Então, quando a gente olha o Brasil, a gente tem que olhar as tecnologias e combiná-las com o nosso país. Então, o veículo híbrido, e aí é naquelas 3 categorias que eu falei para você, o híbrido convencional, o híbrido plug-in, são as 2 tecnologias que podem usar os biocombustíveis brasileiros e o etanol. E devem usar esses biocombustíveis. Os híbridos já estão usando, os híbridos plug-ins, já ouvi algumas associadas anunciando que devem fazer isso logo mais, já estão testando, porque esse veículo não existia, então ele está sendo desenvolvido, mas logo mais a gente vai ter toda a parte de eletrificados que usam motor a combustão usando os biocombustíveis no Brasil, tá? E podendo mostrar isso para o mundo. Eu acho que tem outros países, como a Índia, por exemplo, que está avançando na produção de etanol. Né, Estados Unidos é um grande produtor também. Então, a busca, de novo, pela descarbonização, ela passa também pelos biocombustíveis, e acho que esse é um grande passo e talvez um grande, transferência de tecnologia que o Brasil pode fazer a partir do que nós estamos fazendo hoje aqui no Brasil. Bom, e aí tem um outro lado também dessa questão, que é o que fazer com a bateria dos carros, né? Porque a eletrificação é interessante, mas também tem esse desafio de como fazer com esse descarte e com a produção também da bateria dos veículos. A gente tem algum avanço em relação a isso para tornar essas baterias menos poluentes e a questão do descarte delas também? Olha, Ana Paula, esse é um ponto muito importante. Obviamente, a bateria é responsabilidade do fabricante, sempre, tá? Essa é, inclusive, por lei, né? Então, nós temos toda a responsabilidade da coleta da bateria e da destinação da bateria. A bateria veicular, quando ela deixa de ser útil no veículo, vamos chamar assim, ela ainda tem vida útil, tá? E na grande parte dos casos, a não ser que tenha acontecido algum acidente com ela, mas ela ainda tem uma vida útil de em torno de 80%, né? Então, ela pode ainda ser utilizada para outras funções que não a veicular, tá? Então, ela pode ainda ser utilizada como armazenador de energia, por exemplo, em prédios públicos, num hospital, numa bateria, numa biblioteca, ela pode ser usada ainda como armazenador, então ela tem vida útil e tem valor econômico, tá? Então a bateria, ela só passa a ser um problema no momento que ela não tem mais vida útil. Nesse momento, nós podemos fazer a reciclagem dela, isso é possível, essas técnicas de reciclagem vão avançando cada vez mais e hoje são negócios. A bateria finalizada, vamos dizer assim, encerrada, ela vale dinheiro. E isso é importante, porque a gente tem que transformar o problema numa solução. Então, hoje não é um problema a reciclagem de baterias, ela pode ser aproveitada após o uso veicular e depois ser reciclada ainda com valor econômico. Ô Ricardo, e aquela ideia que haveria uma parceria com o poder público para que carros eletrificados fossem usados por prefeituras, por governo do estado, enfim e tal...
Porque isso vai virar mesmo. Isso está existindo no transporte público, ônibus, por exemplo. Já começou, Mas eu não sei, eu li em algum lugar isso, que tinha essa ideia que parece uma boa ideia, né? Isso vai acontecer isso mesmo ou não, Ricardo? É uma excelente ideia, tá? É uma excelente ideia. Você falou bem do transporte público, eu acho que aqui em São Paulo nós estamos experimentando, né? Já está começando aí a chegada dos ônibus elétricos. As pessoas vão entender, a população vai sentir o que é o veículo elétrico, além da poluição, né, que está sendo atacada. O veículo elétrico ele tem umas vantagens, que é o silêncio, né, é o conforto. O motor elétrico ele tem um funcionamento muito mais regular, muito mais simples, ele não tem aqueles arrancos, né, normalmente que a gente sente no carro a combustão, principalmente ônibus, né, a diesel normalmente. Então, o conforto vai ser muito interessante, a população vai sentir essa diferença. Com relação às frotas públicas nós precisamos olhar a realidade e a necessidade. Hoje, veículos híbridos já são usados em algumas frotas. Por exemplo, se a gente falar em uso em utilitários esportivos, utilitários para policiamento, você pode ter isso sendo feito por carros eletrificados, né? A questão é a recarga. Então, para uso público, nós precisamos pensar qual a finalidade do veículo e aí encontrar a melhor tecnologia. Se é um veículo híbrido, um híbrido plug-in ou mesmo um elétrico. A questão do elétrico sempre ligado à autonomia necessária do veículo. Se é um veículo para patrulhamento na cidade ou alguma uso urbano, por exemplo, de conserto, de visitas a residências ou a locais de trabalho, o elétrico encaixa muito bem. E aí, com as vantagens de total despoluição por parte do veículo. Ricardo, deixa eu te perguntar mais uma coisa, que é uma curiosidade. Vocês devem ter pesquisa para ver, né, o perfil de quem procura, quem pensa em ter um carro eletrificado. O pessoal que resiste a comprar um eletrificado faz isso por quê? É aquele medo da bateria acabar no meio da viagem? Ainda tem isso? Não ter a tomada do lado ali, o carro ficar parado? Você pegou o ponto, é exatamente isso. A tecnologia ela precisa realmente ser conhecida. Obviamente, é um investimento, né, que está sendo feito, o valor do carro é um valor importante, o carro é uma coisa muito desejada. A nossa vantagem é que o brasileiro gosta muito de carro, então ele está aprendendo muito rápido essa tecnologia e vendo como essa tecnologia pode ser usada por ele. Mas, obviamente, esse é um fator importante, né? Aonde eu vou carregar o meu veículo? Os híbridos, eles resolvem essa questão, porque o híbrido você pode, obviamente, abastecê-lo na esquina, no posto de gasolina, com etanol ou com gasolina, obviamente, mas você vai poder resolver isso, você não tem essa preocupação de pegar uma estrada numa viagem. O elétrico, hoje, os postos de recarga cresceram bastante, então você já pode fazer algumas viagens se programando, encontrar postos de recarga na estrada, carregadores rápidos hoje, que você consegue, num elétrico, com um carregador rápido, dar carga em até 40 minutos, meia hora, tá? Então é possível você programar, tomar um café ou almoçar enquanto seu carro está carregando num posto e depois você seguir viagem. Mas isso ainda é uma preocupação, você tocou no ponto, é onde a gente ainda tem que avançar muito, esclarecendo isso para as pessoas, para a população, para os consumidores, mas também, pelo gosto do brasileiro, ele tem visto que esse medo está resolvido, entre aspas, e está sendo resolvido, eu diria assim, porque ainda nós precisamos de mais postos de recarga, nós precisamos de que as pessoas conheçam mais, que os prédios hoje novos, que eles já têm a possibilidade de você colocar o seu carregador na parede, lá na sua vaga de garagem. Isso está avançando muito bem, mas ainda é esse o ponto, ainda muitas vezes, do motivo de decisão de comprar um elétrico. E eu já ouvi de muita gente, por isso, a preferência pelo híbrido. Lógico. E aí você tem uma segurança maior em relação a isso, né? Você tem ali um motor a combustão trabalhando para abastecer a bateria. Sabe que tem gente chique aí, né? Que gosta do barulho do carro, né? Tem isso também, né? A gente fala do silêncio do carro eletrificado, que é uma maravilha. No meu carro, é um sonho o carro silencioso. Mas tem gente aí que gosta de Ferrari, por exemplo,
que acelerar e não ouvir o ronco do carro é a morte para esse cidadão. Então, mas essa pessoa não anda de ônibus, né? Porque eu penso no ônibus silencioso e fico, nossa, que sonho. Não, é verdade. Sem mas é um... Não, fala, João, o que você ia falar? Eu não sei se você já teve a oportunidade de andar no ônibus sanfona e sentar lá no último banco do ônibus sanfona, onde parece que você tá num aquecedor, lá é 45 graus o tempo inteiro e um barulho absurdo. Assim. Hora que parece você tá no rodeio, né? Balançando. Não, ali é maluquice. Mas você está comparando o final do ônibus sanfona com a Ferrari, né? Aí vai ficar difícil a comparação. Mas tem isso, não tem, Ricardo? Não tem gente que reclama. Se eu não estou enganado, a Ferrari chegou a fazer alguns modelos, acho que é isso, em que eles simulavam o som. Eles criaram um esquema lá com barulho fake. O carro da Fórmula Elétrica, a Fórmula E, que a gente transmitiu aqui na Band, inclusive. É isso, é um carro de corrida e tem ali um simuladorzinho de barulho, né? Mas tem isso, não tem, Ricardo? Tem, olha, você falou da Fórmula Elétrica, né, que correu aqui em São Paulo recentemente, mas se a gente pegar a Fórmula 1, ela é híbrida. A Fórmula 1, por exemplo, é híbrido, reduziu um pouco aquele barulho assustador que existia na Fórmula 1 dos V12, daqueles grandes motores, né? É um barulho hoje, para quem gosta, até pode usar sem o protetor auricular, mas o híbrido, ele ainda tem essa questão do barulho, né? Do motor a combustão combinado com o elétrico. O que ele faz é reduzir realmente, vamos falar de barulho, reduzir um pouco esse barulho, o elétrico ele elimina completamente. Para quem gosta de um carro esportivo, se não experimentou ainda, eu recomendo experimentar um elétrico. A diversão da aceleração do elétrico é impressionante. O elétrico, ele acelera muito rápido, porque obviamente o motor elétrico entrega toda a sua força imediatamente, instantaneamente. Então a aceleração é muito divertido. O carro, você consegue acelerar aí de 0 a 100 abaixo de 5 segundos em grande parte dos carros, que é um negócio impressionante, até com certo cuidado, né? Mas o carro elétrico ele pode ser sim muito esportivo, muito divertido, não tem o barulho, não vale a pena colocar o barulho, porque ele é exatamente assim, que uma das questões ambientais é o silêncio, né? É o ruído, a gente tirar o ruído. Mas no começo, eu me lembro, há cerca de 10 anos, quando começamos com os elétricos no Brasil, tinha a questão do silêncio, as pessoas não perceberem que o veículo estava se aproximando, e aí talvez em baixas velocidades a necessidade de colocar um ruído para indicar que o veículo estava se aproximando. Para a pessoa, às vezes, um dos sensores que você usa para atravessar uma faixa é o barulho, e o carro não tem barulho. Mas isso não foi necessário, eu acho que as pessoas hoje entendem que precisam realmente estar atentas, porque está aumentando o nosso nível de conforto do ponto de vista de silêncio. A China, hoje você vai nas cidades da China, é um silêncio impressionante, porque lá já avançou, só se circula carros eletrificados e o transporte público é todo eletrificado. Que fase a gente está tão acostumado com esse caos, você tem que ir tirando do barulho aos poucos, para a gente não sofrer muito, né? Ele tem uma função. Tem que desmamar, para né? atravessar a rua e tudo mais. Infelizmente é isso aí. Bom, chega, obrigada. Aqui é o Ricardo Bastos, que é o presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Que papo legal, viu? Rendeu bastante. Foi ótimo. No próximo Dia das Mães, eu acho que você vai pensar duas vezes entre dar um cachorro ou dar um carro eletrificado. O cachorro faz barulho. E pensando também, a gente pode pensar nas bicicletas eletrificadas, nas motocicletas, nos patinetes. Tudo isso está dentro da BVE, tá? A gente pode conversar em uma outra oportunidade sobre os levíssimos. Legal. Acho ótimo, vamos fazer isso então. Valeu, Ricardo. Bom final de semana para você, até a próxima. Valeu. Feliz Dia das Mães para vocês. Obrigado. Valeu, obrigado. Também. Tchau, tchau. Agora...